Eu desejo a todos um bom dia na paz do Senhor. Amém. Amém? É sempre bom estar nessa casa. Amém. Quando a gente tem a oportunidade de pregar em algumas outras igrejas, a gente vê o quanto o céu é aberto nesse lugar aqui. Há uma unção tremenda nesse lugar. E eu tive a oportunidade de estar em Valadares ministrando ali, na congregação lá em Valadares, e o lugar não é diferente. Eles estão no mesmo espírito desta igreja. É impressionante. Deus está bradando no meio daquele povo ali. E eu me sinto muito à vontade nesse lugar. Muita vontade mesmo. É uma bênção estar aqui. Eu agradeço a pastora Sumara pelo convite. E eu quero compartilhar com os irmãos esta manhã uma palavra muito simples, que se encontra no Evangelho segundo escreveu João. Capítulo 2. Quem trouxe a Bíblia aí? Levante assim, deixa eu ver. Glória a Deus. Quando nós nos reunimos para estudar a palavra, quando nós nos reunimos para ouvir a palavra, Deus brada. O escritor aos Hebreus, no capítulo 4, no verso 12, ele diz assim: porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais cortante que uma espada de dois gumes, penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração do homem. Então você entrou aqui nessa manhã, eu não sei qual é a condição que você entrou, mas a palavra de Deus, ela é verdadeira. Jeremias, o profeta, no capítulo 23 e no verso 29, ele faz uma pergunta dizendo, Deus faz uma pergunta no versículo 29, não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? A palavra de Deus, ela é fogo e ela é martelo para quebrar tudo aquilo que está impedindo você de alcançar a vitória. A palavra do Senhor, ela é viva e ela se faz presente aqui nessa manhã através do Senhor Jesus Cristo. Amém? Te convido a abrir sua Bíblia no Evangelho, segundo escreveu João, capítulo de número 2, a partir do verso número 1. João capítulo 2, a partir do verso 1. Todos acharam? Quem não achou, diz misericórdia. Então está todo mundo aí crente bereano, né? Tá realmente todo mundo ligado aí. Vamos lá. João capítulo 2, verso 1 diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Diz assim comigo: Jesus foi convidado. É só a pastora Sumara aqui. Jesus, acorda aí, cabeça. Vamos lá. Jesus foi convidado para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Diz comigo: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram só um pouquinho. Tá certo aí? E eles encheram. Não, só a irmã aqui que falou. E eles encheram. E eles encheram. Eu quero ouvir a igreja toda. Esse povo está morto, pelo amor de Deus. Vamos lá. E eles encheram totalmente, até em cima, até no topo. Amém? Podeis assentar. Sexta-feira, dia 15 de maio, é comemorado o Dia Internacional da Família. E mediante a essa comemoração,
foi que o Senhor ministrou essa palavra ao meu coração nessa manhã. Nós iremos falar sobre família. Quando o apóstolo João, os 4 evangelhos, João é bem diferente dos outros 3, porque João não coloca na ordem cronológica as histórias e os milagres que Jesus fez. João, ele apresenta de forma em que ele vivenciou, diferente de Lucas, que era um médico, Lucas, que era doutor. Ele procurou mostrar na genealogia a vinda de Cristo, em detalhes, cumprindo assim a vinda do Senhor Jesus, através da genealogia. Mas João, no capítulo 1, ele começa dizendo: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo era Deus. Ele quis dizer, no princípio era a palavra é Jesus, e ele habitava com o Senhor, e a palavra se manifestou a nós, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça, cheio de formosura. E nós temos aqui uma família. O primeiro milagre que Jesus operou foi em uma família. Será isso uma coincidência? Não, não é uma coincidência. Jesus operou o seu primeiro milagre em uma família. A vontade do Senhor, o desejo de Deus é restaurar famílias. João é o único que declara dizendo que o diabo ele veio para matar, ele veio para destruir, mas que Jesus ele veio para dar vida, e vida em abundância. Essa vida abundante é para nós, essa vida abundante é para você. Eu posso olhar para vocês e ver uma igreja como ovelhas, uma igreja que representa ovelhas, mas no seu sangue há o sangue do leão da tribo de Judá. Ovelha porque representa obediência, humildade, amor. Mas o sangue do cordeiro, o sangue do leão da tribo de Judá, é que te leva para mais próximo do Senhor, para vencer as tuas batalhas, para vencer as tuas lutas. E João ele declara aqui que Jesus foi convidado para aquele casamento. Jesus foi convidado para aquela família fazer parte ali. E eu percebo aqui algumas coisas me chamaram a atenção. Primeiro, eles não têm mais vinho. Eles não têm mais vinho. Segundo, fazei tudo o que ele vos disser. Terceiro, enchei das águas, enchei as talhas de águas. Eles não têm mais vinho. O princípio da família, ninguém espera que o vinho acabe. No princípio da família, ninguém está esperando que o vinho acabe. Sabe o que significa vinho? Alegria. Sabe o que significa vinho? Regozijo, alegria. E no princípio daquela família, faltou o vinho. Mas Jesus estava ali, ele tinha sido convidado. Mas ele estava passando despercebido. Sabe o que eu noto aqui? Sabe o que eu vejo aqui nesse texto? É o que acontece com muitas famílias hoje. Muitas famílias convidam Jesus no início da família, mas se esquecem de Jesus e deixam ele de lado. Aí o que acontece? A alegria passa, a alegria vai embora, até que você chame Jesus de volta. Uma coisa é você convidar o Senhor Jesus para estar na sua vida, estar dentro da sua família. Outra coisa é você consultá-lo em todas as atitudes que você for tomar. Uma coisa é você buscar dele o que é certo, o que é errado. Uma coisa é buscar dele se aquilo que você está fazendo, se os seus planos, se os teus projetos estão de acordo com aquilo que ele quer.
Será que todas as nossas decisões, igreja, têm sido tomadas com a orientação desse Jesus? Com a orientação do Mestre? Será que todas as nossas atitudes dentro da família têm sido pesadas e levadas até o Senhor? O vinho acabou. Eles não têm mais vinho. Foi uma notícia ruim. Foi uma notícia que não chegou, que não soou bem aos ouvidos. O vinho acabou, a alegria acabou. Sabe o que diz Cantares, capítulo 2, versículo 15? Apanhai as raposinhas. Apanhai as raposas, as raposinhas, que devastam os vinhedos que estão em flor. Sabe o que significa isso? Apanhai as raposinhas são as pequenas coisas que nós deixamos entrar dentro da família, e o Satanás, com a sua fúria, vem entrando e pelejando para separar casais, para separar famílias, para destruir os lares, para acabar com os filhos, para acabar com a sua vida. São as mínimas coisas, e nós temos que fechar essas brechas. A palavra de Deus declara que as flores estavam, e as pequenas raposas entravam dentro dos vinhedos para destruir os vinhedos, para roubar a alegria. Pequenas coisas, querido, que muitas vezes nós deixamos entrar e destrói o vinhedo, destrói a alegria, tira a comunhão um com o outro, dentro da família, tira a comunhão. Não tem como nós irmos para a igreja, para adorarmos o Senhor, se nós não temos comunhão uns com os outros. Porque a minha palavra declara, a palavra do Senhor declara, a minha palavra diz, o Senhor declara, que sem santificação ninguém verá o Senhor. A comunhão vem junto com isso. A comunhão, nós temos que andar em comunhão, em comum acordo e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você pode falar em língua estranha, você pode profetizar, você pode virar cambalhota aqui, mas se você não estiver em comunhão com seu irmão, as suas orações não vão ser ouvidas. Se você está dormindo de cara virada para o canto, marido, se você está dormindo, esposa, de cara virada para o canto, as suas orações estão sendo interrompidas. Nós não temos mais vinho, foi a palavra de Maria. E Jesus disse assim para ela: olha, não é chegada a minha hora ainda. A minha hora ainda não chegou. A minha hora ainda não chegou. Eu quero dizer para você uma coisa, igreja. Deus tem um tempo dele para tudo. Eu quero dizer para você que Deus, ele não chega atrasado. Ei, Deus não chega atrasado. Ele chega na hora certa. Lembra de João capítulo 11? Quando Lázaro, o amigo de Jesus, havia morrido. Lázaro morre. E de repente, ele demora 4 dias para chegar lá. O cara já estava morto há 4 dias. Quando Marta ouviu dizer que Jesus estava indo lá, Marta se levantou e não esperou. Ela não aguentou esperar, ela foi ao encontro de Jesus. Mas na hora que ela chegou diante dele, ela não chegou e falou assim: a paz do Senhor, Jesus, tudo bom com o Senhor? Não, ela já foi logo descarregando. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Aí ela vai dar uma refrescada no negócio e diz assim: mas eu sei que tudo aquilo que o Senhor pedir para o seu pai, ele vai fazer. Aí Jesus dá uma palavra para ela e fala assim: escuta aqui, Marta, o seu irmão há de ressurgir. Ah, Senhor, eu sei, Senhor, que ele há de ressurgir no último dia. Sabe que retrato é esse? É meu e seu. Esse retrato é o meu e é o seu. Sabe, muitas vezes nós sabemos a Bíblia na ponta da língua. Nós sabemos e até discutimos com Deus as coisas, mas na hora de esperar o milagre, nós não temos paciência de esperar o milagre. Nós não sabemos esperar o milagre. Nós não sabemos esperar na posição que Deus quer que nós esperemos. Jesus vira para ela e fala assim:
Marta, você não está entendendo nada. Deixa eu te falar um negócio. Essa é uma das palavras mais tremendas que eu acho na Bíblia. Versículo 25, Jesus diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que ainda que estiver morto, que crê em mim, viverá. Deixa eu dizer para você um negócio. Seu casamento pode estar morto, seu relacionamento pode estar morto, mas eu quero dizer para você uma coisa: se você esperar em Deus, Ele vai ressuscitar todos os teus sonhos. A tua família não será perdida. A tua família não será perdida, porque Ele, o Senhor, vai vivificar os teus sonhos, vai trazer aquilo que pode te dar esperança. Pode o inimigo falar no seu ouvido, pode o inimigo falar no seu ouvido, pode Satanás buzinar no seu ouvido, mas você não tem que dar ouvido para a voz de peão, você tem que dar ouvido para a voz do Espírito Santo de Deus. Eu sou a ressurreição e eu sou a vida. Aquele que estiver morto, ainda que crê, viverá. Deu para você entender isso? Pode estar morto, Ele revivifica. Pode estar morto, que Ele ressuscita. Pode estar cheirando mal, que Ele ressuscita. Ele vai ressuscitar. Escuta isso, Ele vai ressuscitar como profeta de Deus essa manhã. Eu venho a ti te dizer que Ele vai ressuscitar os teus sonhos. Ele vai fazer aquilo que deseja o teu coração. Creia, meu querido, creia. Ainda que você estiver passando pelo vale da sombra da morte, Ele faz. E não interessa se o vizinho acredita ou não, se o teu irmão da direita acredita ou não. O importante é você crer. É nós crermos. E quando o vinho acaba, a situação fica crítica. Quando o vinho acaba, o negócio fica feio. Isaías capítulo 61, a partir do verso 3, o profeta declara que cinzas Ele quer trocar por coroas, vestes de angústia, por espírito de alegria, óleo de alegria em vez de pranto. O seu pranto vai acabar, o seu pranto vai terminar quando você chamar, quando você convidar para que o Senhor Jesus faça um milagre na sua família. O seu pranto vai terminar quando você convidar que o Senhor faz parte da sua família. Que uma coisa, queridos, é só de nome, é só de fachada. Jesus está na minha família, mas você vive uma vida que não faz nada para poder chamar Jesus para a sua família. Está me entendendo? Você só tem Jesus na sua família de fachada. Você só tem Jesus na sua família de fachada. Mas na hora de pagar o preço, de orar, de clamar, de buscar a presença do Senhor, você não faz. Você está na área de conforto, na zona de conforto. Mateus capítulo 11, versículo 12 diz que o reino de Deus é tomado por sacrifício, por esforço. Umas palavras diz que por violência. E aqueles que se esforçam vão se apoderar dele. O esforço, querido, é de você buscar a presença dele. O esforço é você não dar ouvido para aquele que está do seu lado, mas você dá ouvido para o Espírito Santo de Deus. Ainda que os seus olhos carnais estão contemplando uma situação que você não quer, mas aquela fé que você tem no Senhor, ela te leva para cima. É a fé que vai mover os céus e a terra a seu favor. É a fé que vai criar o milagre. É a fé que vai fazer ressurgir o milagre da sua família. Ainda que você veja seus filhos nas drogas, ainda que você veja que seu marido não está na presença de Deus, mas eu quero te dizer uma coisa: o tempo está chegando, o tempo está chegando ao tempo de vitória, o tempo de vitória sobre a sua vida. Creia na vitória do Senhor. Marta, porque está inquieta. Por causa da inquietude do nosso coração, nós impedimos a vitória de Deus chegarmos até a nós, Paula. Pela ansiedade do nosso coração, nós impedimos a vitória. Seja um provocador de milagre, seja um provocador de milagre.
Deixa a picuinha do lado e comece a adorar a Deus. Deixa a picuinha de lado, querido, e entra na atmosfera da adoração. O vinho acabou. Tinha tudo para dar errado, irmãos. Tudo para dar errado. Tudo para dar errado. O vinho tinha acabado. Veja só. No casamento judeu, quando eles casavam e o vinho acabava, era um fracasso se o vinho terminasse e acabasse antes da festa. E o vinho acabar. Sabe o que Jesus não quer? Escuta um negócio. O que Jesus não quer é expor o seu fracasso. Jesus não vai expor o seu fracasso. Ele vai entrar com a providência hoje. Ele vai entrar com a providência hoje. Porque quando o vinho, se Jesus tivesse deixado o vinho terminar, e não tivesse multiplicado, e não tivesse feito o milagre da água do vinho, sabe o que aconteceria, meu querido? Ia acontecer um grande fracasso naquela família. Ele não quer expor o seu fracasso. Ele não quer expor as suas feridas. Por isso hoje você pode clamá-lo, que Ele vai entrar com provisão na sua causa. Ele vai entrar com a provisão na sua causa. Tem uma estimativa, uma estatística aqui nos Estados Unidos, que eu achei interessante. E eu peguei 100 casais, 100 famílias foram entrevistadas. Preste atenção nisso. 100 famílias foram entrevistadas. Dessas 60 famílias, dessas 100 famílias, 60 terminam em divórcio. Das 60 famílias, 60, das 100 famílias, 60 terminam em divórcio. 35 sobrou, né? 40 na verdade, 35 não pode separar por falta de coragem, ou seja, não se separam por falta de coragem. Não se separam por falta de coragem. Sobrou quantos? 5. Desses 5, 3 se suportam um ao outro. 3 se suportam um ao outro. Eu estou falando de crente, tá? Estou falando de gente que está dentro da igreja. E 2 são verdadeiramente felizes. Isso é uma lástima. Sabe por que isso? Porque nós não convidamos o carpinteiro de Nazaré para estar do nosso lado. Nós não convidamos o carpinteiro de Nazaré para estar ao nosso lado. Sabe uma coisa tremenda que eu vejo aqui nesse texto? Eu vejo algo tremendo aqui que Jesus fala para ela. Olha, fazei tudo o que Ele vos disser. Você tem feito tudo aquilo que o Senhor tem te mandado? Você tem feito tudo aquilo que o Senhor tem te mandado? Você tem feito? Você tem obedecido tudo aquilo que Ele tem te mandado? Você pode virar para mim e falar assim: pastor, eu estou vivendo frustração, eu estou vivendo em derrota, eu estou vivendo assim, se assado. Mas deixa eu te fazer uma pergunta: está fazendo o que Ele te mandou fazer? Tem coisas que o Senhor não faz, André. Tem coisa que nós temos que fazer. Ele deu uma ordem. Antes do milagre, Ele dava uma ordem. E nesse caso específico, Ele deu uma ordem: enchei as talhas. Talvez a sua talha está vazia, querido, essa manhã. Mas eu quero dizer para você que o Senhor quer encher a sua talha. Mas é você que tem que encher. O milagre só vai acontecer na hora que você tomar atitude. O milagre só acontece na hora que você toma a atitude de obedecer. O milagre só vai acontecer na hora que nós tomarmos a atitude de fazer aquilo que Ele mandou nós fazermos. Encha as talhas, encham as vasilhas totalmente, até transbordar, até transbordar. Encha as suas talhas. O que está te impedindo de encher sua talha nessa manhã? A falta de comunhão com seu irmão? O que está faltando para você encher suas talhas nessa manhã? O que está te deixando inerte? O que está te deixando parado como uma estátua? É o passado que você olhou para ele e virou estátua de sal, como fez a mulher de Ló? O que está te faltando para que você tome essa atitude de encher as talhas, as vasilhas?
O que está faltando para você? Você pode dizer: pastor, meu casamento é só o sangue. É porque você não convive com meu marido. É porque você não convive com a minha mulher que é rixosa. É porque você não convive, que não convive, não convive, não convive. Deixa eu dizer para você um negócio aqui. Você já convidou Jesus? Você já convidou Jesus para fazer parte da sua família? Ou você convidou só de boca para fora e deixou ele paradinho no canto dele? Deixa eu dizer para você um negócio. Deus honra a atitude, querido. Deus honra a atitude. O Senhor honra a atitude. Quando você começar algo, termine. Vai adiante, não pare no meio do caminho, não. O que está impedindo você de encher suas talhas? É água. É água. Querido, você vai encher de água. E essa água, Ele vai transformar em vinho. E deixa eu te falar um negócio. O vinho novo vai ser melhor para a sua vida. Deus tem vinho novo nessa manhã para você. Deus tem vestes novas para você nessa manhã. Deus tem alegria para você nessa manhã. Você não é obrigado a viver com o seu cônjuge da forma que você tem vivido. Você está vivendo assim porque você quer. Porque a palavra do Senhor te garante a vitória. A palavra do Senhor te garante a vitória, meu querido. É pela fé. É porque você tem que crer e não tem que ver. Você não tem que ver o milagre. Você tem que crer no milagre. Você tem que crer no milagre. Enchei as talhas. Olha que interessante. Eles encheram as talhas. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações. Cada uma levava 2 ou 3 metros. Disse-lhe Jesus: enchei de água as talhas. A partir do momento que nós enchermos de água as nossas talhas, Ele vai transformar essas águas em vinho. O milagre concretiza. Sabe por que o milagre concretiza? Porque Deus, Ele tem um zelo pela palavra dele. Se você obedecer, Ele vai cumprir a palavra dele na sua vida. Se você obedecer, Ele vai cumprir aquilo que Ele quer para a sua vida. Ele diz assim: enchei as talhas. Encher as talhas. Muitas vezes nós não enchemos porque falta atitude da nossa parte. Você se lembra em João capítulo 6, quando Jesus multiplicou os pães? Antes de Jesus multiplicar os pães, Ele deu uma ordem. Qual foi a ordem que Jesus deu? Fazei o povo assentar sobre a relva. Fazei o povo assentar sobre a relva. Ele deu um mandamento primeiro, Ele deu uma ordem. E essa ordem ela foi cumprida. Após a ordem ser cumprida, houve a multiplicação dos pães. A ordem para você nessa manhã é: encha as suas talhas. O que você está esperando que você não está enchendo as suas talhas? O que você está esperando que você não está enchendo as suas talhas? Você lembra do cego, no capítulo 9 de João, a partir do verso 6? Cego de nascença. Jesus chega para ele, cospe, faz lodo, põe nos olhos dele e fala assim: vai lá no tanque de Siloé e se lave. Ele poderia virar para ele e falar assim: mas é muito longe, não tem como, vou fazer isso nada. Se ele fosse mineiro, ele falasse: ah, que isso, Jesus, você é doido, senhor? Pô, nada, está longe demais esse tanque. Não tem um tanquinho mais perto por aqui, não? Não tem um negócio, uma aguinha mais por aqui, não, Jesus? Eu tenho que ir lá no tanque de Siloé, Senhor. Senhor, será que eu tenho que orar nas madrugadas? Será que eu tenho que subir ao monte? Será que eu tenho que pagar um preço, como os outros dizem, para restaurar a minha família, para ver a minha família de pé? Ele teve que ir lá no tanque lavar o rosto. Teve que ir lá no tanque lavar os olhos. Aí sim, depois que ele lavou os olhos, o milagre aconteceu. Aí sim, depois que ele lavou os olhos, o milagre aconteceu. Ele passou a enxergar, ele passou a ver. Eu quero que você fique de pé nesse momento. E eu quero te perguntar algo nessa manhã. Deixa a picuinha da carne de lado, querido. O que tem impedido você de encher suas talhas? O que tem impedido você de encher as suas talhas? O que tem impedido você de não provocar um milagre?
O que acontece conosco que nos impede de provocar um milagre? Você pode dar o nome que for. Você pode dar o nome que for. Mas a ordem que Deus me dá nesta manhã para dizer para você é: jogue por terra essa picuinha e enche as suas talhas, as suas vasilhas de água. Porque eu vou executar o milagre. Eu vou fazer um milagre no meio da sua família. Eu vou fazer o milagre acontecer. Eu vou fazer você ter um casamento feliz. Eu vou converter esse homem. Eu vou converter essa mulher. Eu vou tirar seu filho das drogas. Eu vou fazer acontecer o milagre. Mas para isso nós temos que provocar o milagre. Para isso nós temos que dar um passo que provoque esse milagre. O que tem te impedido de encher as talhas? O que tem te impedido de encher as talhas? O que tem te impedido, querido? O que tem te segurado? É o orgulho? É a falta de amor? Ou é a sua falta de domínio próprio? Ou é a sua falta de paciência que você não tem aguentado esperar? Ou você está igual Marta, de um lado para o outro, ansiosa, e não consegue adorar, mas só consegue murmurar. Consegue contemplar a bênção dos outros, mas não consegue contemplar a sua vitória, porque você ainda não encheu as suas talhas. Feche seus olhos nesse momento. Eu quero te convidar nessa manhã a encher as suas talhas. Eu quero te convidar nesta manhã a encher suas talhas. Você pode dizer para mim assim: pastor, eu estou muito cansado e fadigado, eu não aguento nem encher minhas talhas. Eu quero dizer para você que Isaías capítulo 40 versículo 29, ele declara que ele faz forte ao cansado e dá força àquele que não tem nenhum vigor. Ele que faz forte ao cansado e revigora as forças aquele que não tem nenhum vigor. Se você está fraco nessa manhã, Ele quer renovar as suas forças. Se você está fraco nesta manhã, Ele quer renovar as suas forças. Ele quer transformar essa água em vinho. Ele quer transformar aquilo que você fez com a sua atitude em alegria, para que a sua vitória seja completa. Quem nessa manhã gostaria de vir aqui à frente? Quem nessa manhã gostaria de receber Jesus como seu Salvador? Quem nessa manhã gostaria de receber Jesus como Salvador? Convidar Jesus para entrar na sua vida. Eu não estou falando para você ser um religioso. Eu estou falando para você entregar a sua vida para o Senhor e convidar Jesus para fazer parte da sua vida, dos seus projetos. Que todos os projetos que nascem no papel tem que ir para o coração de Deus. Todos os projetos muitas vezes nós somos colocados nos papéis, e depois dos papéis nós levamos até a Deus. Mas nessa manhã vai ser diferente. Eu quero te convidar nessa manhã. Quem quer receber o Senhor como Salvador nessa manhã? Quem ainda não tem Jesus como seu Salvador? Quantos aqui nessa manhã gostariam de receber o Senhor como Salvador? De falar: Senhor, eu vou encher as talhas, mas eu quero ver um milagre acontecer na minha família. Senhor, eu vou continuar enchendo as talhas até que o milagre aconteça. Deixa eu te dizer algo. Eu vou continuar enchendo as minhas talhas, independentemente da notícia que chega aos meus ouvidos, independentemente da notícia que chega aos meus ouvidos, eu vou continuar enchendo as minhas talhas, porque eu sei num Deus que eu tenho crido, eu sei num Deus que eu tenho crido, e eu sei que Ele vai fazer aquilo que apraz, eu sei que Ele vai fazer o milagre acontecer. E você? Eu fiz um convite para aquele que ainda não aceitou a Cristo como seu Salvador.
Eu vou te fazer outro convite. Quem gostaria de vir aqui à frente para receber oração? E que as suas talhas estão vazias, mas que a partir de hoje você vai encher as talhas. Que a partir de hoje você crê que o milagre vai acontecer na sua vida. Eu gostaria de te convidar a vir aqui à frente. Quantos quer vir aqui à frente? Você não está entendendo. Deus honra a atitude. Deixa eu te falar um negócio. Deus honra a atitude. É a atitude de você tocar na orla de Jesus. É a atitude de você tocar nas orlas de Jesus. E o milagre vai acontecer. Eu quero profetizar sobre a sua vida nessa manhã. Eu quero profetizar o milagre de Deus sobre a sua vida, querido. Eu quero profetizar que Deus vai transformar a água amarga em vinho. Eu quero profetizar que as suas talhas não vão mais ficar sem as águas, sem o vinho novo. Porque Deus tem vinho novo para a família nessa manhã. Deus tem vinho novo para a sua vida. Deus tem vinho novo para a sua família. Estenda suas mãos aqui para frente, igreja. Oh, Espírito Santo, aleluia. Deus, em nome de Jesus, oh Deus, eu quero apresentar a cada um desses que estão aqui nesta manhã, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Toma a vida dos teus filhos nesta manhã, Senhor. Deus, em nome de Jesus, vai fortalecendo, meu Pai. Vai, ó Deus querido, agora fortalecendo, ó Senhor, as vidas que aqui estão, Senhor, em nome de Jesus. Fortalece os teus filhos, ó Pai. Renova, Deus querido, as forças, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Meu Deus querido, no poder do teu nome, nós oramos, nós intercedemos, Senhor. Nós clamamos ao Senhor, meu Deus, para que o milagre aconteça no meio do teu povo. Para que o milagre aconteça, Senhor, e haja testemunho, Senhor. Restaure as famílias, ó Deus. Liberta, meu Deus querido, aqueles que têm que ser libertos. Transforma a vida daqueles que têm que ser transformados, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, nós intercedemos, ó Pai. Deus querido, nós intercedemos por essas vidas agora, meu Deus. Dá vitória aos teus filhos, renovando as forças deles, ó Pai. Em nome de Jesus, diz a tua palavra, meu Deus, que o Senhor é quem renova as forças, aquele que não tem nenhum vigor. Por isso, nessa manhã, Deus, derrama do teu vinho novo, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, ó Deus, aleluia.